Estamos de volta e agora vamos conversar com ela, Heloísa Cruz, gestora da Stocks. Você está aqui para poder conversar um pouco com a gente. Heloísa, que bom ter você por aqui no Fechamento de Mercado. Fazia tempo que a gente não batia um papo. Seja bem-vinda sempre. Obrigada, sempre bom estar por aqui. Elô, deixa eu aproveitar, porque eu sei que você cobre bem, você está sempre acompanhando a Ambipar de perto. E eu vi esses dias, né, que o CFO da companhia disse que 2023 será de cautela e investimentos, mas com crescimento da operação. Você pode falar um pouco mais sobre isso? A gente viu que a companhia tinha reportado números operacionais fortes, com receita líquida crescendo 75% no quarto trimestre. Né? Diante dessas falas aí do CFO, como que estão as suas expectativas aí para a Ambipar? Eu queria saber também, Débora, só para complementar aqui Já a nossa cola aí a conversa, que eu pergunta, gosto Gabriel. bastante de falar sobre a Ambipar, eu sempre acompanho a Heloísa Cruz, a gente teve essa fala especificamente por conta do custo financeiro muito alto. A Ambipar compra bastante coisa, né? Bem atuante ali no mercado de M&As, gosta de expandir inorganicamente as suas operações. A gente está vendo juros caindo, juros futuros, eu estou falando DI futuro caindo, o mercado um pouco mais animado, com uma queda de juros ainda neste ano. A senhora acha que mesmo com um cenário um pouco mais otimista depois do segundo semestre, a gente deve ver ainda a Ambipar nessa cautela total, deve deixar essas próximas M&As, operações ali mais voltadas a crescimento inorgânico mais para frente mesmo, ou se melhorar o cenário, aí vai abrir a carteira, vai começar a aplicar novamente aquela estratégia que nós vimos até ano passado. Como é que está a cabeça aí de quem está olhando de perto a Ambipar especificamente? Vamos lá, eu espero que seja esse cenário B, tá? Eu acho que a história da Ambipar é uma história que, assim, a gente vai achar poucas histórias dessa para pegar num momento tão oportunístico inicial, assim. Acho que a tese da empresa, esses dias até me perguntaram, assim, esses dias não, foi hoje mais cedo, Elô, como é que você compara a Ambipar com a Simpar? Falou, cara, eu acho que a Simpar é uma empresa que tem uma execução incrível, mas num setor em que o setor já existe, ela consegue medir market share, assim, o setor dela cresce em linha com o PIB, e o jogo da Simpar é um jogo, assim, falando na JSL, então é um jogo tipicamente de ganho de market share, porque o competidor dela não consegue entregar com a mesma qualidade. O jogo da Ambipar é um jogo que tem um desafio diferente, assim, não é um jogo de rouba-monte, é um jogo de criar. É muito parecido com o que foi o jogo da Amazon 15 anos atrás. Assim. Então, o setor que ela atua é um setor absolutamente novo, que ele já deveria existir e ser muito maior, mas ele ainda não existe, ele é muito menor. E ela conseguiu chegar muito na frente, né? Então, eu vou dar um exemplo. Você tem a produção de plástico no Brasil, se não me engano, uns 2 milhões e pouco de toneladas por ano. E aí tem a reciclagem. O plástico recicla muito bem 5, 6 vezes. Então, a reciclagem de plástico no Brasil, ela deveria ser superior, então, superior ao que a produção de plástico virgem, mas na verdade ela não é nem um terço, ou é mais ou menos um terço do que disso. E a Ambipar tem um share irrelevante, assim, sei lá, 2, 3%, só que a Ambipar ela é a empresa que tem conseguido operar isso melhor, de maneira que ela tem um parceiro comercial que é ninguém menos do que a Dow Química. Então, eu trabalhei na Dow Química, fiz um estágio lá, e quando você olha a qualidade do que ele se propõe a entregar, é o que tem de mais premium, talvez, nesse mercado de resinas poliméricas, né? Que é o que faz a Braskem, em termos globais. Mas aí, essa parceria é local, mas assim, então, o que a Ambipar precisa crescer? Quanto? Quanto der. Qual o tamanho da demanda para o produto dela? É tudo que ela conseguir produzir. Então, tudo que ela conseguir reciclar, ela vai fazer, vai correr atrás. Então, você olha e fala assim, não sei outras empresas que têm essa demanda, assim, né? Olha, quanto que você vai vender? Eu vou vender tudo que eu conseguir fazer, tudo bem, nessa linha de negócio. Mas na hora que você olha, então, para mim, assim, eu sempre ouço a cautela, inclusive eu falei com o Thiago hoje, eu estive com ele hoje, sempre eu ouço essa cautela com um pouco de dor no coração, assim, acho que existe uma discussão que é, obviamente, se a prestação tivesse um outro patamar e a empresa conseguisse fazer uma oferta para colocar mais dinheiro na ESG, se tem um crescimento exponencial aí, mas um pouco disso depende também do mercado entender a tese. Acho que o resultado da Ambipar, esse último resultado, ele foi fantástico no sentido de
que eu acho que deu para entender muito mais. Eles foram super claros na divulgação, e quem não teve a oportunidade de ler vale a pena, porque ele veio bem didático, então dá para você entender bem o que a empresa faz. Eles reorganizaram as unidades de negócio, trouxeram 2 anos de dados trimestrais nessa reorganização nova. Então, é uma empresa que tem um potencial de crescimento muito grande, mas assim, que tem um limite, né? Você precisa de dinheiro, você não pode fazer tudo com dívida, então, e não faz sentido fazer aumento de capital nesse patamar, mas é uma empresa que, assim, quem faz contas enxerga um valor para a empresa que é algumas vezes o preço de tela. Então, o que acontece a minha resposta para isso eu não gosto tanto dessa cautela, eu acho que eles poderiam pisar um pouquinho mais, mas até que o mercado entenda o valor da empresa, e não é só o valor, né? Por exemplo, a gente está discutindo aqui se CR é Correio Rodovias, né? E você teve ontem uma concessão grande ali que a Rodovias levou, e um leilão importante, e você olha e fala assim, então quando eu enxergo isso, eu viro e falo assim, cara, não é tão diferente, é uma empresa que tem contratos, são contratos de longo prazo, para ela comprar ativos, ela amarra isso em contratos muito bem amarrados, mas o mercado ainda tem muita dificuldade de estudar e de entender. E a culpa é um pouco da empresa, mas a empresa já entendeu isso e eles estão super dedicados em educar o mercado. Isso posto, eu acho que sim, eles vão ter um pouco mais de cautela, mas o retorno deles no crescimento orgânico é muito alto, tá? E aí tem um outro lado que é o retorno dele nas aquisições também é muito alto, porque a Ambipar ela deixa de ser uma empresa e ela se torna uma plataforma. E eu acho que talvez essa seja um pouco da dificuldade do mercado entender. É muito mais fácil você integrar as coisas numa plataforma. Então, quando ela compra uma aquisição, que é uma empresa que sabe fazer uma coisa que ela não fazia antes, ou prestar um serviço, qualquer coisa assim, isso rapidamente pode ser oferecido para todos os outros clientes dela. Então, essas empresas, elas, em se plugando, elas crescem muito rápido. O que basicamente quer dizer que, pela estrutura de aquisição que ela faz, que ela não compra 100% da empresa, até para manter o sócio dentro alinhado, então ela consegue comprar muito barato, porque a empresa cresce, multiplica em 2, 3, 5 anos, que é o tempo que ela geralmente dá a saída para o resto, e todo mundo ganha. Então, basicamente, ela consegue fazer aquisições muito baratas por isso. Voltando um pouco, acho que é um ano, sim, que eles começam mais cautelosos, eu imagino que a gente vai ver um capex mais baixo, o que o mercado deve comemorar, mas eu não. Acho que essa é a história. É aquele negócio, é o momento em que a geração de caixa, às vezes, ela frustra o investidor, né? Então, não, a companhia vai gerar bastante caixa. Pô, mas o caixa tem que ser aplicado, né? Por favor. Eu espero que eles nem gerem muito caixa, assim, eu realmente não gostaria de ver free cash flow positivo, acho que nem nela, nem na Simpar, eu acho que são empresas que têm potencial de crescimento, empresas que têm retorno confortável nesse cenário de juros de 14%, elas deveriam continuar crescendo indefinidamente. Então, eu espero que seja só um respiro mesmo, mas que principalmente que o mercado consiga entender, porque tem muito potencial. E também, assim, num outro preço de ação, eles poderiam usar a própria ação para fazer aquisição. Então, vamos ver o que acontece, mas eu realmente espero que seja um curto tempo. Maravilha. Dona Débora Oliveira, o David Martins, que está aqui nos acompanhando, consultor de investimentos da Sara Invest, levantou a mãozinha e falou, putz, eu quero conversar com a Elo, fazer uma pergunta aí sobre alguns cases que ela acompanha. Por favor, David, fique à vontade. Olá, Elo, boa tarde, um prazer estar falando contigo novamente. Elo, continuando em Ambipar, sabemos que abriu também o capital da Ambipar Response, né, no exterior. Gostaria que você falasse um pouquinho assim, para o investidor, seria melhor investir em Ambipar Brasil, por todos os pontos que você já abordou? Ou faz sentido, quem quer ter exposição, pensando ali numa moeda forte, investir através da Ambipar Response? Quais seriam as maiores diferenças, vantagens e benefícios de uma ou outra? Vamos lá. A resposta são duas empresas completamente diferentes, tá? Então, quando você olha a Ambipar Response, elas são complementares, mas elas são diferentes. Quando você olha a Ambipar Response, ela é uma empresa ela é aquilo lá, ela é uma empresa mais simples, ela é mais fácil de entender. O que quer dizer que, eventualmente, o mercado vai precificar antes, tá? O mercado americano, ele está mais acostumado a ver coisas diferentes, né? Então, no Brasil, a gente tem lá 15 tipos de empresas. Tem as de construção, você tem as de properties, o mercado americano vê outras coisas. O que me leva a pensar
que a response ela pode especificar antes. O que não quer dizer que é onde tem mais valor, tá? Eu acho que o potencial de crescimento na ESG é muito maior. Então, eu sou suspeita porque eu penso diferente do mercado e às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim para mim. Mas eu prefiro estar no mesmo lugar que o controlador, então, no caso, na holding, no Brasil. A receita, né, o resultado da Response, ele é mais ou menos 2/3 em moeda forte. Mas, assim, eu, enquanto acionista da Ambipar Total, eu estou pagando pela Response e levando ESG de graça. Então, assim, eu acho, hoje, teoricamente é no-brainer, mas na prática, por exemplo, quem comprou Simpar ou Vamos, o cara da Vamos andou e o cara da Simpar, no caso eu, ficou de lado. Então, acho que é uma tese bem parecida. É uma tese mais clara, mais fácil de entender, mais fácil de enxergar, mas não necessariamente onde tem mais valor. Inclusive, a gente trazia esses dados de desconto de holding para a Simpar e eram bem absurdos, mais de 40% de desconto. Então, realmente, o pessoal das companhias ali se deu bem e quem está na holding está segurando essa expectativa até agora. E eu gostaria de falar especificamente sobre essa mudança que o David comentava, Ambipar Response, e a recém-adquirida ali, o H. O'Brien, que chegou com tudo, já participando de boa parte da geração de receita da empresa. E eu gostaria de saber especificamente se essa perspectiva de crescimento orgânico da companhia, não, a gente vai aumentar a operação, vai utilizar esse momento para beneficiar ali algumas áreas ainda pouco exploradas, estavam um pouco de lado com essa estratégia de crescimento inorgânico. Com a H. O'Brien agora incorporada no portfólio da Ambipar, eu gostaria de saber se a gente tem alguma porta que agora vai ser aberta, 14%, se eu não me engano, acho que esse é o número que é a participação da H. O'Brien no resultado ali, na receita, na geração de receita da Ambipar. Então abre alguma porta, abre uma nova geografia para a Ambipar ou cai nessa mesma conversa da Response, agora que essa H. O'Brien veio para reforçar o portfólio da companhia. Como que você enxergou essa aquisição e agora esse resultado que já foi incorporado no balanço operacional da empresa no último trimestre? Eu gosto de pensar o contrário, assim. Acho que quanto que a H. O'Brien representa diz muito pouco sobre o potencial que isso traz para a Ambipar como um todo. Eu vou falar para a Response como um todo. Mas o número que eu gosto de olhar é o seguinte. A H. O'Brien ela é basicamente um 911 para a empresa. Então, você vira e fala assim, ok, o meu caminhão explodiu no meio da rodovia e eu tinha ácido sulfúrico, não importa. Só para ser um nome que todo mundo conhece. Tem coisas que são piores porque são mais voláteis. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer várias coisas. A primeira coisa eu tenho que garantir que esse caminhão... ácido sulfúrico não explode, mas tudo bem. Mas assim, eu tenho que garantir que esse caminhão causa o menor dano possível para a rodovia, o menor dano possível para as pessoas, o menor dano possível de imagem. Então, se a rodovia ficar fechada por 2 dias, vai ser muito... Por 2 semanas, vai ser muito ruim. Então, o que é o H. E eu tenho a questão assim, de como que a mídia vai tratar isso. Então, o que eu faço? Eu ligo para o H. O'Brien e falo assim, socorro, aconteceu, só um minutinho. Então, e aí ele vai virar e falar assim, ok, então, primeira coisa é o seguinte, eu vou botar aqui me conta o que aconteceu, porque eu vou preparar o Media Press e como é que a gente vai responder as perguntas. Você vai precisar contratar a empresa A, B, C, então segue aqui 2, 3 contatos de cada uma para resolver. E aí vai ajudar você, então na prefeitura você vai ter que falar com não sei quem e vai te ajudar a resolver todas as etapas dessa crise, vamos dizer assim. Agora, com a Ambipar, ela vai virar e falar assim, olha só, se você quiser, você pode contratar, você vai precisar contratar aquele equipamentos para resolver, mas se você quiser, a gente já contrata no grupo e a gente tem esse equipamento a uma distância de 30, 40, 60 quilômetros, então a gente consegue chegar daqui 1 hora, a gente já começou o processo de solução e você vai ter que reconstituir a rodovia, então você pode contratar a gente ou você pode contratar algum desses outros 2, mas assim... Mas com a chance mas sabendo que contratando a gente eu já consigo olhar que o veículo está disponível, então a minha expectativa é que se você contratar a gente, você ganha 2, 3 dias e que diminui o tamanho da sua crise por mais ou menos o mesmo preço. Então, hoje, a Ambipar ela já presta serviço para os clientes da H. O'Brien, mas isso é 10% só do que a H. O'Brien faz, sendo que ela é gigante. Então, conceitualmente, você poderia ter a Ambipar fazendo 10 vezes mais dentro do sistema, e, ao mesmo tempo, assim, você ter esse único número que você liga, que hoje, por exemplo, no Brasil, claramente, a Ambipar,
mas em outros mercados não é tão claro, e você pode transformar isso no 911 do empresarial. E assim, e ninguém tem tantos ativos quanto a Ambipar. Acho que tem duas teses. Tem um conceito no mercado, que é um conceito que as pessoas estão conhecendo ainda, que é o efeito de rede. Que é, quanto maior você é, melhor você é. Então, a Amazon, sei lá, o Mercado Livre, ele é o melhor porque ele é o maior. Então, historicamente, a gente entrava lá no Buscapé para pesquisar preço e tal. E hoje, talvez, se você vai comprar uma televisão, uma coisa que custa R$1.000, R$2.000, você pesquisa, mas se você precisar comprar um negócio de recuperador de madeira, eu vou direto no Mercado Livre e compro e não pesquiso preço, porque assim, lá dentro eu tenho uma mini pesquisa e é suficiente para mim. Então, o que acontece é, no caso da Ambipar, ela está crescendo. Então, quando ela cresce, a gente falou de um acidente pequeno, mas imagina que você tem um acidente grande, vazou petróleo no Porto de Santos. Então, você vai precisar ter, sei lá, quantas embarcações, sei lá quantos, explodiu alguma coisa no Porto de Santos. E aí a Ambipar, ela tem equipamento lá de emergência. Você tem em Santos que chega lá em 2 minutos. Você tem em Cubatão que chega lá em meia hora. Você tem em São Paulo que chega lá em 1 hora e você tem em Paulínia que chega em 1h30. Então, e tem outros, né? Mas assim, então você vira e fala assim, cara, como é que eu vou fechar contrato com o concorrente, sendo que se você tem o contrato da metade, 1/3 do preço? Você vai olhando e você vai chegar num ponto que ela está se transformando num monopólio natural. Eu acho que a tese da Response é muito clara isso, e a tese da ESG também vai ser. Então, o que acontece é, imagina que você der uma Braskem. Você olha e fala assim, tudo que a Ambipar faz é não core para todo mundo. Então, o que acontece é, se é não core, você não gostaria de estar fazendo, você só precisa que seja feito num nível de qualidade de acordo com o padrão de qualidade que a sua empresa demanda. E até então, não existia isso, porque não existia nenhuma empresa grande que fizesse nada disso. Então, assim, em algumas coisinhas você até tem um concorrente maiorzinho, mas em geral, quase tudo que ela faz, não tem ninguém que é maiorzinho, não é grande, é maiorzinho, não tão pequeno. Então, o que ela está fazendo, ela está rapidamente crescendo, construindo barreira de entrada. A verdade é que muito disso já foi construído. Então, hoje não existe um incentivo a vir um private equity com 2, 3, 4 bilhões de reais e fazer um concorrente. Quando veio o cara da HPX, que foi essa história da Response, ele falou assim, não, é melhor eu comprar um pedaço dela. E na ESG vai ser a mesma coisa, assim, porque existe um pedaço disponível para uma capitalização, não nesses preços, mas o pessoal da HPX pagou pela Response, né, avaliou a Response em mais do que vale hoje, do que a gente compra hoje a Ambipar inteiro. Então, assim, esse papel dobrar, assim, é uma questão de o mercado entender, que acho que é um desafio que a empresa se comprometeu no último resultado, que é explicar melhor. Só para fechar, eu só falo para caramba. Mas a história da Ambipar, ela no final acaba sendo um pouco de efeito de rede, monopólio natural, que são essas teses tipo perfeitas, né? Tem um outro conceito que a gente fala que é o winner takes all, que o mercado estima que o Mercado Livre está conseguindo conquistar esse espaço. Então, você vê que o segundo player, que era a Americanas, sumiu. Então, assim, eu acho que um pouco da tese de Ambipar é isso. Então, eu não gostaria que eles desacelerassem, e eu sou a pessoa que fica lá do outro lado assim, gente, só explica melhor, controla, na hora que o mercado entender que é contrato de 5, 6, 7 anos, o mercado vai se acalmar. Justo. Elô, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. É sempre muito importante ter você aqui na nossa programação da BMC News. Eu espero contar mais vezes com você aqui na nossa programação, inclusive não passo tanto tempo sumida por aqui. A gente gosta bastante aqui de ter suas análises, seus pontos de vista, é muito importante para nós, tá bom? Tá bom, obrigada, estou à disposição. Um abraço, Elô. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Elô. Tchau, tchau.